Provérbios 23 é um capítulo que nos fala sobre cuidados em relação à comida e em relação à bebida. O versículo 1 nos fala que quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Versículo 2: se você é guloso, controle-se. 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Muitas pessoas que são autoridades, quando convidam alguém para uma refeição, na verdade querem ver como a pessoa convidada como ela reage, como ela é, como ela se porta, como ela fala, como ela se veste, o que ela tem que pode ser vantajoso para o seu interesse. Então, quando alguém importante convida uma outra pessoa para uma refeição, na verdade, ela pode ter um segundo interesse, uma segunda intenção. Pessoas que são importantes, em geral, são intencionais. O que significa isso? Elas sempre estão cuidando com quem elas falam, por que elas falam, o que elas falam, porque elas não estão num posto importante à toa. Elas estão naquele posto porque elas estão sempre prestando atenção, elas querem estar nesses lugares. Quando você fala, por exemplo, com um político, eles são totalmente intencionais. Eles estão sempre atentos se existe uma câmera ligada, para eles beijarem uma criança ranhenta, para eles ajudarem alguém a atravessar a rua, para eles parecerem que são boas pessoas porque eles querem votos. E eles estão nos cargos que estão porque eles se filiam no partido e fazem tudo e mais um pouco para conseguirem o que querem. Então, quando você for a uma refeição, aqui fala de jantar, mas é qualquer tipo de convite com alguém importante, não esqueça quem ele é. O texto está dizendo: preste atenção porque essas pessoas que ocupam cargos importantes, elas são sempre intencionais. Então, se ela convidou você para esse jantar, almoço, café, ela está prestando atenção. Por que ela convidaria você? O que você tem que fez com que ela convidasse você? Por isso que o versículo 2 fala que se você é guloso, controle-se, porque você pode comer a boa comida que ele oferece, que ela oferece, e a pessoa dizer é um glutão. E isso ser algo ruim em relação ao que ela vai pensar a seu respeito. Veja que o versículo 3 fala: não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você, ele pode estar querendo colher alguma informação de você. Então, com relação a essa questão de comida, é necessário ter controle quando você recebe convites de alguém. Por que você foi convidado? Por que você está ali? Versículo 4: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. 5: nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. O versículo 4 e o versículo 5 dizem que a pessoa que se mata para tentando ficar rica, ela pode se frustrar, ela pode se decepcionar. Melhor do que se matar de trabalhar tentando ficar rico, focando no dinheiro, é você criar alguma coisa em que você trabalha, mas em que você tem satisfação. Procure
uma atividade que você gosta de fazer e procure servir as pessoas com excelência. Se você vende roupas, saiba bem qual o público que você quer atender. Escolha os tipos de roupa e tenha muito conhecimento a respeito do que você vende, porque é fazendo isso que você vai ter satisfação. Tenha satisfação em prestar um bom trabalho, saber quem são os seus clientes, saber qual o gosto, o tipo de roupa que fica melhor em cada um dos clientes, em cada uma das clientes, porque fazendo isso, você vai ficar rico, você vai ficar rica. Porque se você presta um bom serviço de qualidade, as pessoas vão até você. Agora, quem se mata de trabalhar pensando como que eu vou fazer para vender para ficar rico? A pessoa pensa nisso e muitas vezes o foco no dinheiro faz a pessoa não estar atenta aos detalhes do serviço. Então, o dinheiro pode desaparecer, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia, mas a qualidade que você presta no seu serviço, o que você aprendeu em relação a como servir as pessoas, o desenvolvimento profissional que você vai carregar quando você foca em atender bem as pessoas, vai ficar com você. E isso é o que gera a riqueza. Versículo 6: Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. 7. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. 8. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Veja que, mais uma vez, o capítulo 23 de Provérbios fala sobre comer na casa dos outros. Na primeira parte, o versículo 1 ao 3, ele fala sobre comer na casa de alguém importante. Nos 6, 7 e 8, ele fala sobre comer na casa de um homem miserável. No caso aqui, é de uma pessoa miserável. Tem aquelas pessoas que você sabe que são avarentas, que são não são generosas, que são contra ajudar outras pessoas, que têm um coração endurecido. Então, se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa miserável, uma pessoa avarenta, uma pessoa que não gosta quando recebe, quando ela é abordada sobre assuntos como ajudar o próximo, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar na oferta. Se você sabe que a pessoa tem dificuldades com relação à devolução do dízimo, o dízimo você devolve, ele é de Deus. Está lá em Malaquias, capítulo 6, capítulo 3, no versículo 10, que vocês devem trazer os dízimos à casa do Senhor, para que na casa do Senhor haja mantimento, para que a obra de Deus possa ser feita. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra de Deus precisa de dinheiro, para que a, a luz, a água, o salão estejam abertos, para que essas portas abertas anunciem o reino de Deus. E Deus deu para nós a responsabilidade no cuidado em evangelizar outras pessoas e financiar a obra dele. É por essa razão que os dízimos são colhidos. E os dízimos pode ser que alguém faça o desvio de uma parte desses recursos e esteja desfrutando de uma vida boa assim. Porém,
por mais que alguém, um ou outro, ou muitos estejam pegando uma parcela dos dízimos para isso, é fato que eles mantêm a porta aberta, eles mantêm a luz e a água pagos, e eles mantêm a realização de cultos e a pregação da palavra, enquanto eles pegam uma parte para terem uma boa vida. Então, Deus é que trata com cada uma daquelas pessoas que pega uma parte do que não é deles. Eles são ladrões? São, mas é o Senhor que é o juiz. Imagine se todas as pessoas disserem assim: não vou devolver o dízimo porque eu sei que o pastor vai ficar com o dinheiro. Se todos pensarem dessa forma, ninguém dizima, ninguém oferta e a porta da igreja se fecha. É a mesma coisa que acontece com o imposto. Nós pagamos imposto para tudo, mas sabemos que muitos são corruptos e desviam o dinheiro dos impostos. Mas, mesmo com o desvio, você tem o asfalto. Pode ser que ele não esteja perfeito, mas é fato que ele existe. Você tem escolas públicas, você tem professores dando aulas, você tem postos de saúde, você tem segurança por meio da polícia. As pessoas dizem: a polícia não serve de nada. Não serve? E quando, durante o dia, uma viatura da polícia militar está passando e você está andando naquele momento, naquela rua, e um ladrão, um larápio apareceu ali e a polícia o prendeu? Essas ações ocorrem todos os dias. O problema é que a polícia não é Deus. Então, mesmo com todo o policiamento, acontecem ações criminosas e o mundo é muito grande. É por isso que Deus fala no Salmo 127 que se o Senhor não vigiar a cidade, que em vão vigia a sentinela. Mas não podemos negar que a atividade policial, quando ela está ali, operando no campo terreno, naquele lugar em que a viatura está, que o crime não ocorre, porque a polícia gera medo naquele que é criminoso. Então, ocorrem desvios nos impostos? Sim, mas existem escolas, postos de saúde e atividade policial e vias públicas sendo asfaltadas e pontos de ônibus e as coisas sendo feitas. Se todos não pagassem o imposto, não existiria nada. A mesma coisa acontece com os dízimos e ofertas. Dizimamos e ofertamos para Deus, não para o pastor ou para aquele que furta uma parte dos dízimos e das ofertas. E é isso que mantém a obra em funcionamento. Portanto, não deixe de devolver o dízimo e de ofertar. Pode, eventualmente, existir de você saber que alguém está desviando o dinheiro. Deixe que Deus faça o julgamento dessa pessoa. E se você tem certeza que a pessoa realmente desvia o dinheiro, então procure uma igreja em que você tenha confiança no pastor. Avalie como é o pastor. Veja qual o tipo de vida que ele tem. Se tem uma vida piedosa, uma vida dedicada e honrada, uma vida com preocupação para honrar a Deus, e faça parte dessa igreja, mas não tenha um coração ruim quando o pastor começa a falar sobre oferta e dízimo. Tem pessoas que fecham o coração e falam assim: lá vem agora a roubalheira. Você está sentado naquele lugar porque tem luz, tem água, tem bancos, tem
limpeza, tem pessoas que estão ali em razão dos dízimos e das ofertas. Então, veja isso com bons olhos. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso, então, algumas perguntas. Você poderia estar ali se não houvesse dízimos e ofertas? Não haveria igrejas, não haveria nenhuma ação social, não haveria nada. Então, quando você vê isso com maus olhos, Deus está no céu vendo o seu coração e pensando: como que ele não entende que os dízimos e as ofertas são para mim e não para o pastor? Se o pastor furta ou pega além daquilo que lhe cabe, Deus tratará com ele. Versículo 9. Mas encerrando aqui os 6, o 7 e 8. Se você sabe que alguém é miserável, que alguém é avarento, sempre que fala a respeito de dinheiro a pessoa fecha a mão. Então, pense bem antes de ir num jantar, num almoço, num café. Porque essa pessoa ela vai dizer, come mais um pouco. Mas o coração da pessoa não está com você. Por alguma razão, ele está fazendo aquela festa, mas o jeito dele fará com que você fique enjoado. E como diz o versículo 8, você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Os tolos não gostam de assuntos inteligentes. Então o versículo 9 fala: não perca seu tempo. Escolha as pessoas que você coloca perto de você. Selecione pessoas inteligentes e busque saber a respeito desses assuntos que as pessoas inteligentes conversam. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, está escrito assim: anda com o sábio e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos perde a sua vida. Então veja que você precisa andar com os sábios para que você se torne um sábio. Então não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Mas se você hoje tem sido tolo, falado de coisas sem sentido, vivido, por exemplo, um tolo é aquele que fala mal dos outros, vive falando mal com negatividade a respeito da própria vida, é aquela pessoa que vive reclamando, aquela pessoa que nada está bom, aquela pessoa nunca está contente. Então, essas pessoas são tolas. Você precisa ser inteligente, falar palavras boas a seu próprio respeito, saber que você é a imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas, até mesmo seu pai ou a sua mãe, falam que você não é inteligente, que você não tem capacidade, que você não é capaz, você deve dizer: eu perdoo o meu pai e a minha mãe porque eles não percebem que eu sou filho de Deus, que eu sou amado de Deus, que eu sou uma pessoa que honra a Deus. Então, se eu sou de Deus, como que pode eu ser fraco, feio, burro, tonto? Se o seu pai ou a sua mãe fala alguma coisa assim, você tem que pensar desse jeito. Uma pessoa inteligente pensa com base na palavra, e a palavra fala disso a seu respeito. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lá está escrito que o Senhor formou o homem à imagem e semelhança dele. Veja o 26, o 27 e o 28. O 28 de Gênesis capítulo 1 fala que o Senhor criou o homem para dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre todos os animais do mar. Deus deu o domínio de todas as coisas para você. Seja quem quer que você seja, você foi chamado e foi criado por Deus, para louvar a Deus, para honrar a Deus. Então, se o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, os seus amigos, o seu professor
ou Estado, ou qualquer pessoa fala que você não é bonito, inteligente, capaz, preparado e amado, é tudo mentira. A palavra de Deus é a verdade, porque foi Deus que te deu vida. Então, não fique falando como um tolo. Não perca tempo falando com um tolo. Quando um tolo fala, ele fala essas coisas. Eu sou fraco, eu não posso, eu não sei, meu pai falou isso pra mim, a minha mãe falou aquilo, o professor falou que eu sou muito burro na escola. Não importa o que eles falam, importa o que Deus fala a seu respeito. Então, se você tem tido essas conversas, eu estou falando disso aqui porque o versículo fala: não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. Quando você é inteligente e fala que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos e ele me guia pelas veredas da justiça. O Senhor é o meu escudo, a minha rocha forte, a minha segurança. Essa é a conversa inteligente. E quando você está sendo inteligente, seguindo ao Senhor, aparece pessoas que fofocam, falam mal, são negativas, carregadas, não confiam em si mesmas. Então, aquele que tem a conversa inteligente, que está baseada na Bíblia, deve ficar longe do tolo. Mas você que está ouvindo esse vídeo, você não deve ser tolo. Veja se você tem sido essa pessoa que murmura, que reclama, que fica para baixo, que fica o tempo todo olhando o lado negativo. Isso é tolice, que vive olhando a vida dos outros. Olhar a vida dos outros traz inveja, traz cobiça, e o tempo que você gasta vendo a vida dos outros é um tempo jogado fora. É o tempo que você poderia estar lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, comprometido em distribuir folhetos nas ruas. É uma atividade simples que, se você está desocupado, desocupada, com tempo de ficar olhando rede social e a vida dos outros, você deveria pensar: vou numa livraria, vou comprar um pacote de folhetos, vou até a igreja, vou carimbar esses folhetos, vou até uma praça pública, vou distribuir esses folhetos. É uma atividade que está ao alcance de todos, e se você está com tempo de sobra, aproveite o tempo para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Você pode usar o tempo de ver a rede social dos outros em gravar um conteúdo como esse. Abra uma Bíblia online no seu celular, baixe um aplicativo. Aqui nós estamos usando o AZ Screen Recorder, que é a gravação de tela AZ. Você pode baixar um aplicativo simples como esse e fazer um comentário a respeito da palavra que vai edificar outras pessoas. Você pode conversar com seu pastor e ajudar de alguma forma, realizando a distribuição de cestas básicas, levando para a casa da viúva, do órfão que não pode se locomover. De repente a pessoa está com alguma paralisia por causa de alguma doença. Você também pode aprender a tocar um instrumento para servir na igreja, tocando nos cultos. Você pode fazer parte de um coral. Você pode participar de ação social realizando algum trabalho com aquilo que você sabe. São muitas ideias que você pode usar o seu tempo de forma útil, ao invés de jogar conversa fora. Versículo 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. 11. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Então, o texto está dizendo: não tome terras de ninguém, principalmente daqueles que são indefesos. Você pode pensar: vou levar vantagem e não vou ter nenhuma consequência. Está errado. O próprio Deus fará que você perca
de alguma forma, a vantagem que você tem em cima de pessoas vulneráveis. Versículo 12: preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Veja, o versículo 12 fala: preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Todo o livro de Provérbios, principalmente nos primeiros capítulos, falam a respeito da sabedoria e do valor que é de você aprender o máximo a respeito dos assuntos da vida. Nós falamos, quando estudamos Provérbios 1, que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical, você olha para cima e Deus olha para você. Você fala com Deus, Deus te dá sabedoria para que você resolva muitas coisas, e a sabedoria horizontal, a sabedoria que você aprende aqui na Terra, por meio de cursos, treinamentos, workshops, faculdades, simpósio, treinamentos. São coisas que você pode aprender aqui na Terra estudando. Essa é a sabedoria horizontal. Então, nós falamos que devemos buscar sempre aumentar o nosso repertório. O que é repertório? O conjunto de conhecimentos que carregamos, o conjunto de conhecimentos a respeito dos assuntos que nós temos. Quanto mais assuntos eu sei, se eu entendo como dar manutenção no meu carro, como cuidar da minha alimentação, como cuidar dos meus olhos, como cuidar dos meus ouvidos, como cuidar da minha digestão, como cuidar do meu cérebro, como potencializar a minha memória, a minha capacidade de aprendizado, como cuidar dos meus filhos, como abençoar e preservar o meu casamento. Todos esses assuntos têm cursos, têm treinamentos. E quando você participa desses treinamentos e presta atenção no que está sendo ensinado e aprende, mais assuntos você domina e mais capacidades de resolver problemas você tem. Então, aumente o seu repertório. Sempre esteja com curiosidade, querendo aprender, saber a respeito dos assuntos, porque o conhecimento vai te ajudar em tudo aquilo que você precisar. Versículo 13: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Então, o versículo 13 diz para corrigir a criança. Aqui o texto fala: umas palmadas não a matarão. Você não precisa agredir, bater no seu filho. Você precisa ter paciência. Quando uma criança pequena ela está aprendendo, você fala para ela: não põe o dedo na tomada. Fala para ela: não mexa mais nessa mesa, não mexa mais nesse copo. A criança ela está pronta para repetir aquilo que você fala para ela não fazer, porque ela está aprendendo. Então, os educadores ensinam: você deve pegar a mão da criança, segurar a mão e acariciar a mão da criança e dizer: não é para fazer. E você deve fazer isso. Os educadores ensinam que a criança repete o comportamento errado por 7 a 12 vezes. Então significa que o pai, a mãe, tem que ter paciência de 7 a 12 vezes. Tirar a mão, acariciar e dizer: não é para fazer, não é para fazer. Aí depois da sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª vez que o pai, que a mãe disse não é para fazer, acariciando a mão da criança, ela para de fazer, porque aí ela entende. Então, teste, experimente fazer isso. Os educadores dizem que essa é a forma correta para não usar a violência. Os pais que são impacientes falam: não é para pôr a mão aí. A criança ela vai colocar o dedo ali, a mão 7, 10 vezes. Na segunda vez, eles já dão um tapa na mão, já ao invés de segurar, acariciar e dizer: não é para fazer, não é para fazer. Eles já dão um tapa, uma palmada na segunda vez.
Então, tenha mais paciência. Uma criança leva de 7 a 12 vezes repetindo a coisa errada. Se você tem paciência, acaricie a mão e diga, não é para fazer. Ela vai aprender com a paciência e a perseverança em corrigir. 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então veja, o 14 completa o 13. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Aqui no lugar das palmadas, você pode usar palavras de correção. Se a criança já é um pouco maior, tem 10, 11, 12 anos, já está entrando na adolescência, então você pode falar com repreensão, trazendo correção a respeito do erro, das consequências daquela atitude, daquela desobediência. Dizer, olha, se você continuar fazendo isso, as consequências são essas e essas e essas. Lembre de outras crianças que fizeram aquilo e que tiveram as consequências e mostre para o seu filho, para a sua filha, olha que aquela criança fez isso e aconteceu isso. Mostre com exemplos reais para que a criança perceba de maneira clara por que aquilo é errado. Quando você explica o porquê, ao invés de só dizer que é proibido, a criança entende, porque você mostra a consequência. Tem pais que só falam, não é para fazer e pronto. A criança fica pensando, por que ele está falando que não pode? Que ela está falando que não pode? O autoritarismo, que é você dizer, é assim e pronto, é o que desperta a curiosidade na criança de vamos tentar fazer para ver o que acontece. Então, falar e dizer o porquê é importante no processo de educação. Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. O versículo 15 e 16 é Deus. Deus fica alegre quando nós nos tornamos sábios. Ele fica muito feliz. Ele sente orgulho de nós quando ele nos ouve falando a sua palavra. Quando ele fala aqui, quando ouvir você falar com sabedoria, nós falamos com sabedoria quando falamos sobre a palavra, porque a palavra de Deus é a verdadeira sabedoria. Versículo 17: quando nós temos sabedoria, nós aceitamos Jesus, seguimos a Deus, recebemos o Espírito Santo, produzimos os frutos do Espírito Santo, que são o amor, a bondade, a misericórdia, a paciência, a compaixão, a mansidão, a humildade, que estão lá em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 23, 22, 23, 24. Lá você encontra esses frutos do Espírito que só podem ser produzidos por alguém que é sábio, que decidiu entregar a sua vida a Deus. Você já entregou a sua vida para Deus? Você já aceitou a Jesus? Sabe por que precisamos aceitar a Jesus? Porque Deus, vendo que a humanidade estava mergulhada no pecado, porque Adão e Eva pecaram, todos somos descendentes de Adão, portanto, todos somos pecadores, todos temos inclinação para mentira, inveja, cobiça, desejo de vingança, muitas vezes desejo de morte contra os nossos inimigos. Alguns são glutões, outros são beberrões, outros são viciados em drogas, outros caem no costume de serem mentirosos. Todos temos algum pecado. Por que é assim? Porque somos descendentes de Adão, e Adão pecou e passou a conhecer o bem e o mal. Por esse motivo, os nossos pecados nos afastam de Deus. Então Deus
resolveu essa situação. Enviou Jesus, que morreu por todos, vencendo o pecado na terra. Então, quem aceita Jesus tem o seu pecado justificado diante de Deus. Deus olha e fala: eu sei que é pecador, mas ele recebeu o sangue do meu filho Jesus. Então, o pecado está justificado, está perdoado. E esse perdão abre acesso para andarmos com Deus. Então, se você quer ter esse acesso a Deus e ainda não recebeu Jesus, você pode recebê-lo agora. É muito simples. Você precisa fazer uma oração bem simples. Se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui até a eternidade. Amém. Nessa oração você pediu para Jesus ser o seu único Senhor. Só Jesus dá salvação. Muitas pessoas dizem que Buda, que Maomé, que Allan Kardec, ou que existe uma energia no universo, ou que um anjo ou um santo dá a salvação. Tudo isso, pela Bíblia, está errado. Só Jesus traz a salvação, porque Deus enviou Jesus e só Ele foi santo e morreu em nosso lugar. Por isso Ele é o nosso Salvador, porque o sangue dele nos salva do pecado. E você disse isso agora, que você aceita Ele como único Senhor e Salvador. O livro da vida está lá no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, fala sobre o livro da vida. Então você pediu: escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Nesse livro, os nomes de quem está nesse livro são os que receberam Jesus e são de Deus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que, quando entra em você, mora em você, ele fala para você quando você está fazendo algo errado. Ele avisa. Você fica sem paz, você fica inquieto, você fica incomodado. E é como se você ouvisse dentro de você dizendo: não faça isso, isso é errado. Então, quando você ouvir essa voz, é o Espírito Santo. Ele também fala quando ele quer que você faça alguma coisa. Ajude aquela pessoa, faça isso e aquilo. É o Espírito Santo falando com você. Então, os versículos 15 e 16, quando eles dizem assim: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Então, se você aceitou a Jesus com essa oração, você se tornou sábio. Deus está muito feliz com você. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, você pode ler depois, está escrito que o Senhor bate na porta, e se alguém abre a porta, então ele entra e ceia com a pessoa e a pessoa com ele, e existe uma festa nos céus, porque a pessoa recebeu a Deus, recebeu a Jesus. Então, agora que você que recebeu Jesus, você se tornou sábio. Deus está muito feliz com você, Jesus também, e o Espírito Santo também, muito mais. E o versículo 16: eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Agora que você aceitou a Jesus, procure informações a respeito do batismo nas águas. João, capítulo 3, versículo 5. Está escrito que é necessário nascer da água e do Espírito. Você nasceu do Espírito porque você recebeu a Jesus e o seu Espírito está com Deus. Mas agora é preciso nascer da água. E nascer da água é se batizar. Quando você mergulha nas águas, você sai das águas limpo, o seu pecado fica sepultado ali e você é uma nova criatura. Depois que você se batizou, você deve participar da ceia. Na ceia, o que é a ceia? É uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido e um cálice com suco de uva é servido. O pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue de Jesus que limpa você do pecado.
Sempre que você participa da ceia, você participa de um memorial de que estou perdoado, porque Jesus morreu por mim e o sangue dele me purifica do pecado, e um memorial de que um dia ele vai voltar e eu vou estar com ele para sempre. Essa é a maior sabedoria da vida, saber que você está com Deus, saber que você tem o Senhor Jesus, saber que você tem o Espírito Santo com você. Versículo 17: Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Não tenha inveja dos pecadores, porque os pecadores podem ficar muito ricos, podem buscar muitas coisas nessa terra, enganando, trapaceando, dedicando toda a vida trabalhando em busca de riquezas. Mas tudo isso vai se perder nessa terra. Uma pessoa que, mesmo que ganhe muito dinheiro sendo honesta, mas trabalhando demais, não carrega nada na sua sepultura. Então, e a pessoa que trabalha demais, ela peca, porque ela não guarda o dia do descanso, ela não tira o tempo para ver a família, ela dedica o tempo só pelo dinheiro. Há pessoas que até destroem a sua família e o seu relacionamento com os filhos porque vivem só pensando em dinheiro. Versículo 18. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então, lendo o 17 junto com o 18. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, ou seja, obedecendo a Deus todos os dias, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Quem está com Deus sempre tem fé, sempre tem a esperança renovada, sempre tem o cuidado de Deus e terá o seu futuro brilhante. O seu futuro será na glória, com Deus, na eternidade. E o seu futuro aqui na terra será abençoado no seu trabalho, feliz na sua família, feliz com você mesmo, com você mesma, alegre em razão de tomar decisões inteligentes, com amigos sábios, com prosperidade, porque quem serve bem ao próximo não tem como não prosperar. Então, quem obedece os mandamentos terá o seu futuro brilhante e não perderá a esperança. Versículo 19: Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. 20: Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. 21: Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Então, um texto falando sobre não andar com pessoas que são gulosas, comem demais e vivem bebendo demais. As pessoas que comem demais acabam tendo problemas na saúde. Elas vivem para comer, acabam acima do peso, sem prática de exercícios físicos, sem cuidado com a sua dieta, com a alimentação correta, podem contrair diabetes, problemas de pressão alta, porque comem sal demais, comem sem disciplina, sem escolher o que vão comer, comem muito fast food. Depois tudo isso dá problema nos ossos, nas articulações, na pressão, na circulação, com diabetes. Diabetes pode deixar uma pessoa cega, impotente, com dificuldades de circulação. Todos esses problemas vêm. Aqueles que bebem demais podem ter cirrose, podem ter problemas nos rins, no fígado. Então, todos aqueles que bebem e comem demais, você andando com eles, pode aprender os hábitos deles e pode viver na pobreza. Quando ele fala aqui na pobreza, é pobreza na saúde, pobreza também no sentido financeiro, porque a pessoa que está o tempo todo pensando em beber e comer, não tem tempo de pensar em estudar e apresentar um serviço melhor, se aperfeiçoar em alguma coisa, porque ela está o tempo todo pensando em bebida e comida. Versículo 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida.
e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Veja o versículo 22. Escute o seu pai, você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Os seus pais, mesmo que eles errem com você, é deles que vê a sua vida. Se eles erram com você, é porque erraram com eles e é porque eles não estão sabendo como ser pai e mãe. Então, você que é filho pode aprender e mudar o curso da sua história com relação aos teus filhos, e você pode pedir ajuda para um pastor, para alguém que possa ajudar você a conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, mas quando eles envelhecerem, não desampare a eles. Eles, quando erram, erram porque não aprenderam a dar algo melhor a você. Quando eles dão algo que você sente que é ruim, é porque é isso o máximo que eles conseguem. Veja como seus avós educaram seus pais, para ver, para estudar a história da vida deles, para você, e você vai entender o porquê eles são assim. Versículo 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Então veja, o versículo 23 fala: você deve comprar a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso e não vender nenhum deles. Comprar significa dedicar tempo. Você compra verdade, sabedoria, instrução e bom senso com o seu tempo. Você dedica o tempo lendo, querendo saber a respeito desses assuntos, escolhendo os seus amigos, escolhendo que livros você lê, escolhendo que conteúdos você vê, escolhendo cursos que falam sobre vários assuntos que aumentam o seu repertório. É assim que você compra a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, com o teu tempo, com a sua dedicação, com o seu estudo, com o seu dinheiro, realizando cursos. E não venda nenhum deles. Em outras palavras, o que você aprendeu, não negocie, não troque por qualquer outra coisa, mas retenha com você para praticar o que você aprende. 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Esse versículo 24 fala que o pai fica feliz com o filho correto e sábio, e muito feliz, e se orgulha dele. Mas para que o filho seja correto e sábio e traga alegria e orgulho, é necessário que você, pai, você, mãe, corrija e eduque no caminho do Senhor. Lemos em Provérbios 22:6 que você deve instruir o menino no caminho que deve andar. Lemos aqui, lemos também em Provérbios 22, tem um versículo que fala, Provérbios 22, além do versículo 6, que fala: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Tem ainda um outro versículo aqui no 22, que fala sobre ensinar a criança. É o versículo 15 que fala aqui, ó. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então é natural que as crianças façam tolices. A correção é que ensina. Então os pais devem ensinar os filhos. Voltando para Provérbios 23, aqui no versículo que nós lemos, o 24, o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Mas cabe ao pai, para ter esse filho correto e sábio, que vai dar muita felicidade e orgulho, que ele eduque o filho, como diz Provérbios 22:6, e que ele corrija o filho, porque é natural que a criança faça tolices. Então, como nós falamos quando comentamos aqui o versículo, nós comentamos aqui sobre educar o filho, sobre o 15 e 16, que nós devemos educar os filhos. Então, é função do pai e da mãe educar o filho. Para ter esse filho correto e sábio, existe uma dedicação do pai, para que ele possa ficar feliz e ter orgulho. Porque o seu filho, a sua filha,
recebem influência de outras pessoas nas redes sociais, dos professores, dos colegas de escola. Então, você tem que estar atento com relação à educação do seu filho, para verificar o que ele está aprendendo no lado externo, para que você depois não se decepcione, porque o pai concorre com o professor, com o sistema educacional, com o filhinho dos outros, que do seu, com o colega do seu filho lá na escola. Versículo 25. Faça o que seu pai se alegre por causa de você, dê à sua mãe esse prazer. O versículo 25 fala que você pode, mesmo que o seu pai e a sua mãe não sejam bons com você, dar motivo de alegria para ele e para ela. Você pode alterar completamente o destino da sua família. O seu pai e a sua mãe podem errar muito, mas você pode decidir pelo caminho correto. O filho de um pai bêbado pode se tornar um ótimo pai se ele toma a decisão de não vou beber, vou mudar a história da minha família. E uma pessoa que se levanta para o reino de Deus, para a salvação, numa família destruída, muda totalmente o destino dessa família. Então faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Fala que você pode, mesmo num lar disfuncional, fazer a diferença. Por isso, se você decidir seguir ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, a sua família muda. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. 28. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem escreveu o capítulo 23 de Provérbios foi Salomão. Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29. Então, todos sabem da história do rei Salomão. Ele teve 1000 mulheres, ele teve 300 princesas e 700 concubinas. De tanto relacionamento que ele teve com mulheres, ele escreveu esse conselho. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Versículo 26. Quando ele fala, siga o exemplo da minha vida, depois de tudo, ele escreveu Eclesiastes. E ele falou que foi uma tolice isso que ele fez. Então ele quer dizer o seguinte: veja pelo que eu fiz. Eu me envolvi com tantas mulheres e concluí que é uma perca de tempo. Você gasta muito dinheiro, você fica corrompido porque você se afasta de Deus, porque as mulheres vão colocando várias ideias nos seus pensamentos e você já não tem mais firmeza a respeito do que você deve fazer. Então ele colocou esses ensinamentos. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Versículo 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. A armadilha perigosa e sem saída. Depois que você teve aqueles relacionamentos, ficam feridas, marcas na vida sentimental. Quando você conversa com essas pessoas que têm muitos relacionamentos, elas estão cheias de feridas. Elas estão feridas porque o fulano fez isso com ela, o outro fez aquilo com ela, o outro fez aquilo com ela. Elas ficam carregadas de feridas. Veja com quem você se envolve. Se envolver com pessoas que tiveram muitos relacionamentos traz dois problemas. As pessoas ficam comparando você com as outras pessoas com quem ela se relacionou. Acabam achando você insuficiente porque outras pessoas têm qualidades que você não tem e consideram e trazem muitas feridas, porque todas as pessoas têm defeitos. Por mais que essas outras pessoas tenham qualidades que você não tem
que a pessoa fica comparando você com as pessoas com quem teve relacionamento anteriormente, ela tem as feridas que, que são decorrência dos defeitos das pessoas com quem ela se relacionou. Então, veja bem se a pessoa conheça o passado da pessoa. Pode parecer que que as pessoas dizem assim: ah, mas Jesus perdoa todo o meu passado. Jesus perdoa, mas a pessoa carrega as marcas daquilo que ela viveu. Então, o espiritual é diferente do casamento. Você vai viver com essa pessoa. Então, se você é solteiro ou você é solteira, veja bem, conheça a história da pessoa com quem você está se relacionando, porque isso pode ser uma armadilha perigosa e sem saída. 28. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Elas ficam esperando, no caso, né, para trazer infidelidade nos homens. Quando o versículo fala assim, e tornam muitos homens infiéis, o homem que sai com várias mulheres imorais, ele aprende a infidelidade. Ele aprende e ensina o corpo físico dele a sempre liberar hormônios para buscar sempre cada vez mais uma nova aventura. Então ele ensina a pessoa a ser infiel, ensina a pessoa a não ter só uma pessoa. A pessoa fica carregada com essa infidelidade e com muita dificuldade de conseguir se manter fiel no casamento. Essa é a morte de quem segue pelo caminho de se envolver em promiscuidade com muitas pessoas. Versículo 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Então os versículos 29 ao 35 falam como fica um bêbado. Ele está dizendo: é o bêbado que fica com dores, que fica com tristezas, que vive brigando e se queixando, que fica com o olho vermelho, que fica com ferimento, que acaba levando uma surra e não sabe quem bateu nele. Por quê? Porque fica olhando para a bebida no copo e fica pensando, aquilo ali é muito gostoso. E a pessoa bebe e bebe e bebe, e no final é como quem levou uma picada de uma cobra venenosa. Porque fica o veneno na pessoa, a pessoa vê coisas esquisitas, sai com pessoas que depois se arrepende, depois fica pensando, alguém me bateu, não sei o que aconteceu, estou viciado, preciso de mais um gole. Então, Provérbios 23 é isso. Fala sobre cuidado com comida, com bebida e com prostituição. Fala, fique longe das mulheres imorais e das prostitutas. Fique longe da promiscuidade. O conselho também serve para as mulheres. Fiquem longe dos homens imorais, daqueles que se envolvem em promiscuidade. Você vai destruir a sua vida com comida, com bebida e com prostituição, promiscuidade, com sexo casual e vai tornar difícil a sua fidelidade. Senhor, abençoa a nossa vida, nos dando livramento e sabedoria quanto à comida, quanto à bebida, quanto à prostituição, quanto à pornografia, quanto à sexualidade, que nós possamos ser sábios e ouvir e obedecer a tua palavra hoje e sempre. Dá-nos o Espírito Santo e o Espírito de sabedoria para seguir ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância, escolhendo bons amigos que sejam sábios. Tira do nosso caminho os maus amigos e os falsos, que nós possamos discernir e escolher sempre o bem que é a tua palavra
para a nossa vida, hoje e sempre. Amém.